todos um feliz ano novo, cheio de estudo, né, de compreensão, para que a gente possa fazer uma trajetória mais tranquila conosco, com aqueles que nos cercam do ponto de vista social e com aquela nuvem que nos rodeia no sentido espiritual. Não é? Tenhamos todos essa boa entrelação. Hoje é a data que a gente comemora, não é? 15 de janeiro de 1861. Estamos aí comemorando quantos anos? Fazendo a conexão, 140, 162 anos. Poxa vida, é um bocado de tempo, né? Vejam que e tão pouco tempo para que a gente possa compreender uma doutrina que gradativamente tem trazido à humanidade conhecimentos que facilitam a nossa convivência, independente da cultura, do grau social, do intelecto ou de qualquer credo que se possa ter em nosso planeta Terra. A doutrina dos Espíritos, quando é lançada através do Livro dos Espíritos e complementada 4 anos depois, com o Livro dos Médiuns, modifica de uma forma fenomenal toda a estrutura do conhecimento daquilo que nós chamamos de mente, de espiritualidade, de religião, porque consegue trazer com uma visão simples, compatível com a inteligência e com todos os níveis intelectuais que nós nos encontramos na nossa comunidade terrestre, uma parte do mundo e da natureza que era apenas mediada como algo de sobrenatural, de fantástico, de místico, que existia apenas em algumas culturas e era contada apenas em alguns contos. O Espiritismo vem para a gente com uma proposta de um dia reunir todos os seres no mesmo princípio de amor e de caridade. Essa é a pretensão inicial que os benfeitores que auxiliaram na codificação espírita trouxeram como base. Os benfeitores dizem assim, olha, nós estamos dando as bases de um novo edifício que um dia se erguerá e irá juntar todos os homens, todos os seres humanos, num mesmo sentimento de amor e de caridade. Quando a gente fala de base, de alicerce, de sustentação, toda edificação precisa ter uma base bem estruturada. E para se estruturar uma base, é necessário que a gente saiba o que é que nós vamos edificar, que é para poder se fazer os cálculos. E os cálculos para uma edificação estão concentrados na base. Então, não se faz uma base para uma edificação sem o estudo. E o estudo é fundamental para a compreensão do Espiritismo. Fundamental. As obras da codificação espírita, elas não são obras de leitura. Aquele livrozinho que a gente vai ler 30 ou 40 minutos quando a gente tem tempo. Não, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos dar uma passada. As obras espíritas, elas são para ser estudadas. Já faz alguns dias que a gente vem estudando o Espiritismo.
E cada vez que a gente vai se debruçar novamente sobre o livro, a gente vai dizer, poxa, modificaram isso aqui? Ou, como é que eu não tinha visto isso antes? Porque é o estudo que aprimora o intelecto. E aprimorando o intelecto, ainda tem outra premissa na doutrina espírita. Ela tem que modificar a moral daquele que estuda. Se não houver uma modificação moral com o estudo, a gente ainda está continuando, talvez, no processo informacional. Informação é muito bom, mas é o conhecimento que modifica. Mas só modifica se houver a aplicação daquilo que nós estamos aprendendo. Eu posso asseverar para meus irmãos e minhas irmãs que aqui no Jefa, logo ali na entrada, após a gente ultrapassar aquele portão, à direita de quem entra, está o maior conteúdo de informação que você pode imaginar. Ali nos livros da biblioteca, ali, da livraria. Mas aqueles livros continuarão livros. Agora, se eu pegar o livro, me debruçar sobre o livro, estudar, conformar o meu proceder com aquilo que eu estou estudando, eu vou passar por um processo de evolução que começa especificamente nessa transformação moral que a doutrina dos espíritos trazem como basilar, como base. Uma coisa interessante também é que a partir do momento que a gente começa a conhecer a doutrina, que percebe o seu envolvimento, que a gente consegue olhar a natureza em nosso derredor com olhos que até então pareciam não existir, a gente quer transferir essa mesma emoção, esse mesmo sentimento para as outras pessoas. Não é? A gente gostaria... Quantos de nós aqui hoje não gostariam? Mas, poxa vida, fulano deveria estar aqui, não é? Fulano deveria aprender sobre isso. Olha como seria bom. Mas, para que eu possa trazer alguém para o espiritismo, ou transformá-lo simpático aos estudos espiritistas, eu tenho que partir de princípios fundamentais para que a gente possa dialogar sobre aquilo que a gente já aprendeu. Eu preciso saber se aquela pessoa que eu quero envolver, que eu quero transmitir essa mesma satisfação que eu sinto, consegue conformar os mesmos princípios que eu tenho. Se eu conversar com a pessoa e perguntar, você acredita em Deus? E ela disser para mim, bom, se for para a gente continuar a conversa, eu acredito. Então, para a conversa exatamente ali, porque não vai ter como prosseguir. Porque essa crença tem que estar internalizada no indivíduo, fazer parte da alma do indivíduo. Porque determinadas crenças, elas não chegam a ser construídas com diálogos. O que eu posso fazer é, numa demonstração, apresentar aquilo que eu tenho como crença e as bases dessa crença para um determinado estudo. Outra premissa, outra essencialidade para que o indivíduo comece a interagir com o espiritismo, a existência da alma, ter crença na existência da alma, crer em Deus, crer na existência da alma e também crer que é possível existir uma comunicação da alma com todos os outros. Essa é a premissa inicial, para que a gente possa ter participar de determinados princípios que a doutrina espírita traz no seu bojo de estudo. Isso quando a gente quer levar o conhecimento para outras pessoas, que não são espíritas. Como diz Kardec, antes de querer que uma pessoa seja espírita, o importante é fazer com que ela seja espiritualista. Porque existem bases no espiritualismo
que se identificam com o espiritismo. Mas nem todos os princípios espíritas são sustentados pelo espiritualismo. Tá? Nós temos determinadas premissas espíritas que, no espiritualismo, se não houver esse estudo e essa transformação pela observação, pela prática, pela compreensão, não vai haver uma sinergia. Tá? Mas isso é importante. É importante. Porque se todos nós soubéssemos o que todos nós sabemos, isso não no princípio da individuação, mas na coletividade, se todo o conjunto de pessoas aqui presentes soubesse o que todo mundo sabe, ia ser complicado a gente fazer uma tarde de estudos. Todo mundo já sabe o que é que todo mundo sabe, então nós vamos fazer o quê? É importante essa diversidade do nível de conhecimento para que a gente, dessa heterogeneidade, traga pontos que sejam homogêneos e que, pouco a pouco, vão transformando o indivíduo, alargando o seu nível conceitual. Alargando o nível conceitual quer dizer, eu vou ampliando a minha consciência e adquirindo, assim, novos conhecimentos. Porque é importante, na doutrina espírita, que nós não tenhamos âncoras, que a gente não tenha coisas que prendam o processo de evolução. Porque a evolução, ela vem como a verdade. A verdade, ela não é estática. A verdade é uma faculdade dinâmica, que ela vai pouco a pouco se modificando a partir da modificação do próprio indivíduo que a conhece. Então, a verdade é sempre um movimento. Por isso que a verdade ela é considerada atemporal. O que é uma coisa atemporal? É aquela que é a mesma no passado, no presente e no futuro. Esse é o princípio da verdade. Que às vezes, no nosso movimento, ou na nossa intelectualidade, nós confundimos verdade com certeza. A certeza é momentânea e diz respeito ao fato que está acontecendo. Ele pode não ser amanhã. Pode ter sido ontem, mas não é hoje. A verdade ela é diferente. A verdade ela tem esse nível da temporalidade que não tem como a gente modificar. Nós ampliamos, mas não a modificamos, não a diminuímos. Isso, os benfeitores espirituais trabalham com essa estrutura basilar. A base da doutrina espírita é a filosofia. Dentro dos ramos do conhecimento da humanidade, a filosofia é o que tem trazido os maiores benefícios para a evolução do nosso planeta. Alguém pode dizer, não, eu discordo. Não é a filosofia, é a ciência que tem trazido a tecnologia. Mas nada sai para a tecnologia, para a ciência do ponto de vista acadêmico, que não tenha vindo da filosofia. A filosofia é quem engendra todo um determinado nível de conhecimento que vai ser individualizado, vai ser peculiarizado com os determinados experimentos. Mas todos, sem exceção, vêm do conhecimento filosófico. E não é diferente na base da doutrina espírita, em sua filosofia, que está ali no Livro dos Espíritos. Todos os seus princípios, todas as suas ideias básicas, todo o seu conhecimento, desde a parte mais metafísica que a gente pode introduzir na filosofia, que é falar a respeito da divindade, né, do Criador, até os nossos problemas atuais, até os nossos problemas individuais. E começa nessa parte filosófica com a individuação. Os seres inteligentes da criação são criados por Deus ou são individualizados por Deus através do princípio inteligente
que é o espírito, mas ainda não o ser inteligente da criação. Essa base para a doutrina espírita, para seus simpatizantes e estudantes, é fundamental. Se a gente não compreende que o espírito que nós somos é individualizado, ou seja, tem uma individualidade que a partir do seu início, da sua origem, porque o espírito, ele tem uma fundamentação de origem. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, não é? Simples, com a estrutura mais simples do universo. Com a estruturação mais simples. Essa individuação se dá num ambiente de simplicidade. Alguém vai dizer assim, mas por que de simplicidade? Por que tão simples? Porque a natureza, meus irmãos e minhas irmãs, trabalha sempre com economia de energia. A natureza não desgasta as coisas. Diferente, às vezes, da gente trazendo para a nossa vida social, né? Às vezes a gente tem em casa 100 pares de sapato. Vai desencarnar e vai ter par de sapato ali que a gente não vai usar. A natureza não trabalha com esse tipo de desgaste. Ela é econômica. Tem até, quando a gente estuda os princípios da metodologia científica, o método científico utiliza sempre a navalha de Ockham. Tirar filetes quanto mais finos para a compreensão de um determinado fenômeno, mais fácil é a compreensão daquele fenômeno. Então, na natureza também é assim. A criação da individualidade se dá num processo simples e sem um determinado grau de conhecimento. A ignorância, no início da criação do espírito, se dá pela falta do conhecimento, porque se Deus dá conhecimento a alguém, tem que dar ao outro. Essa é uma das bases que nós aprendemos da individualidade. Deus é soberanamente bom e justo. Então, a justiça tem que ser igual para todo mundo. Para todo mundo. Então, como os espíritos têm e ganham nessa sua origem o chamado livre-arbítrio, ou seja, sou eu mesmo que produzo o caminho que eu tenho que caminhar. Sou eu que produzo aquilo que eu preciso ou não, aquilo que eu entendo como sendo bom ou não. Daí a necessidade do constante estudo. A necessidade do constante estudo. E o que tem também de bom na doutrina espírita é que eu não preciso começar a estudar o espiritismo com as coisas que eu não conheço. Pelo contrário, eu tenho que começar o meu estudo por aquilo que eu conheço e pouco a pouco ir produzindo algo que vai além do conhecimento que eu tenho atual. O estudo se baseia nos princípios do conhecido para o desconhecido. E aí, numa sala dessa de aulas, nós vamos encontrar diversos níveis do conhecimento. E cada um com as variáveis que lhes são próprias, que diz respeito somente a você mesmo. E são nessas variáveis que eu preciso trabalhar. Eu tenho que entender que o processo de evolução é do indivíduo, é individualizado, porque se a gente for esperar que a humanidade evolua para a gente evoluir todo mundo junto, vai ser complicado, não é? E como eu sei que a natureza trabalha de forma mais simples possível, eu tenho que me preparar, ou tenho que preparar o princípio de evolução. Como a doutrina espírita tem essa característica do estudo, todo estudo necessita de uma
experimentação, de um guia que me oriente que caminho seguir, por onde é mais fácil ir. Embora, tendo o guia a seguir, eu posso fazer as minhas transversalidades. Daí o meu livre-arbítrio. Como Kardec traz o Livro dos Espíritos, em seguida, com a divulgação da doutrina espírita, e naquele finalzinho ali do século XIX, olha que o espiritismo circulou mais rápido que o coronavírus. Foi assim, olha. Nós vimos de 57 até 59, 60, 1860, a doutrina espírita espalhada. E todos perguntavam a Kardec, como é que a gente vai compreender as bases, a fundamentação da experimentação espírita? Como é que a gente vai formar os médiuns? Como é que nós vamos perceber, proceder, entender a comunicação dos espíritos? A interação dos espíritos com o mundo material. Como é que a gente vai compreender isso? Então, junto com a espiritualidade, Kardec traz o segundo livro da codificação, o livro dos médiuns. E ali no livro dos médiuns está o verdadeiro manual do espiritismo prático, entendendo prática realmente aquele de pegar as ferramentas para fazer a construção. Não é? E ali nós vamos encontrar as diversas nuances de como se dá a mediunidade, os meios experimentais, porque a doutrina espírita tem uma característica também interessante. Eu não posso aplicar nos fenômenos ou na fenomenologia espírita o mesmo método que a ciência aplicada, a tecnologia, por exemplo, tem. Não dá. Aí você, por que não pode? Porque nós vamos trabalhar com um elemento, nós vamos trabalhar com uma inteligência que, assim como nós, não está submetida à vontade dos outros. Não é uma simples pergunta que eu vou fazer para vocês para ver se não fica tão difícil o entendimento. Todos nós que estamos aqui, fizemos tudo o que papai e mamãe disse que era para fazer? Não, se disser que não fez, não é pecado, não. Tá certo? O pecado é ficar escondendo. Mas entendem que nós temos uma vontade. Não é? Nem tudo aquilo que as pessoas dizem que é para fazer e dessa forma e desse outro, a gente faz. Da mesma forma, a individualidade espiritual. Por isso que o método de aplicação da observação e da experimentação espiritista não segue as mesmas regras da metodologia científica do ponto de vista acadêmico. Porque o fenômeno espiritista que pode ser estudado e observado por Soninha, aqui no Jefa, pode não ser o mesmo fenômeno que vai ser observado por Ivanova lá na Rússia. Porque a entidade espiritual que aqui se apresenta a Sônia pode não ser a mesma que eu vou evocar lá na Rússia. Olha, eu quero aqui que Yuri venha conversar com Ivanova aqui. Yuri, fala. Então, o método experimental não é o mesmo, mas a observação de que existe um fenômeno, de que tem algo que está fora do conhecimento da individualidade do médio e que varia de médio para médio, de local para local, isso pode ser estudado na casa espírita,
isso pode ser estudado como foi estudado por Kardec, e tratar de uma metodologia própria. De uma metodologia própria, sem medo de errar. Tá? Sem medo de errar. O problema, às vezes, fica porque a gente leu muitas obras espíritas e entende tudo que é do espiritismo, né? Leu tudo. Porque quando a gente fala de fenômeno, o fenômeno é algo que pode ser observado e experimentado. Ele não está somente na fenomenologia do ponto de vista, como diz Kardec, físico ou inteligente. Existem as duas modalidades de fenômeno. Mas, voltando ao estudo, para que eu possa estudar o Livro dos Médiuns, e é livro de estudo mesmo, eu tenho que ter aquelas premissas iniciais, né? A crença em Deus, a crença na alma, entender que os espíritos não são seres imaginários, são seres da natureza, estão na natureza, entendam a natureza como um universo criado por Deus, tem um mundo que lhe é próprio, invisível ao sensorial, invisível ao sensório, porque embora nós estejamos aqui vendo uma série de espíritos, todos eles estão revestidos com um invólucro denso, capaz de acionar o sensório. Entenda aí o sensório chamados órgãos dos sentidos, tá? A visão, a audição, o tato, esses órgãos que comumente a gente aprende como sendo os sensoriais. E, na verdade, esse sensório, ele é tão complicado que a gente só pensa que existe eles. E na maioria da gente, na maioria de nós, se não atacar o sensorial, não serve. Fato simples, por exemplo, entre o sensorial e o intelecto, ou entre o visível e o não visível, é um fato simples. Todos nós aqui, eu acho que indistintamente, a gente sabe que é a Terra que gira em redor do Sol. Alguém aqui que professa outra coisa? Não. Assim, se tiver, não tem problema não. Mas já nos disseram que é a Terra que gira em redor do Sol. Verdade? Não é assim? O que é que todo dia a gente vê? O sol nascendo ali por dentro da água do mar, né? Porque ele sai até ainda fumaçando, né? Porque caiu dentro da água quente, e se põe lá do outro lado. O sensorial está acima do experimental. A gente ainda diz assim, o nascer do sol e o pôr do sol. A gente não fala que é o movimento de rotação da Terra, porque o sensorial diz que é dessa forma. E a gente não discute sobre isso. Do mesmo jeito na doutrina espírita. Vejam no início da preleção de Soninha, quando ela disse que de vez em quando a gente tira uma hora, né, para falar sobre o espírito. Porque o espírito, na maioria das vezes, não toca o sensório. E a maioria do nosso planeta, embora espiritualista, não tem a consciência de que é espírito. Não tem a consciência. Isso até se revestindo não de verdade, mas de certeza. Olha, eu tenho certeza que sou espírito. A maioria da gente, quando vai falar sobre esse negócio de morrer, olha, dá um farnezinho, né? Tem uns até que procuram o psicólogo, porque falar de morte é um problema escatológico e isso vai me trazer muitas dores de cabeça. Eu vou ficar doente, porque eu não tenho certeza de que eu continuo. E quando a gente vai estudar o Livro dos Médiuns, uma das coisas da experimentação espiritista está na sobrevivência. O espírito não morre com a morte do corpo. A consciência permanece.
E ela permanece com as mesmas situações que nós trazemos no nosso dia a dia. Quer saber para onde você vai depois que desencarnar? Me diga como é que você pensa. E eu vou dizer onde é que você vai ficar. Porque o que mantém o indivíduo no seu nível de consciência são essas relações, não é a relação orgânica entre as pessoas, mas como nós entendemos a nossa mentalidade, como a gente quer resolver o problema dos outros. Eu conto sempre que assim, tem pessoas em casa que tem o lugarzinho para guardar as coisas, né? A vassoura tem que ficar ali. Se eu chegar em casa e a vassoura estiver acolá, a briga é grande. Eu vou me desentender com todo mundo. A vassoura deu lugar. Se perguntarem, olha, quando aquela pessoa que gosta da vassoura ali morrer, ela vai para onde? Eu vou dizer, vai continuar tomando conta da vassoura. Porque pautou sua existência tomando conta das coisas, e ali vai estar sua mentalidade, ali vai estar sua alma, ali vai estar também até o seu coração. Porque quando a gente desencarna, a gente perde a força, essa massa orgânica que a gente carrega junto. E só com o passar do tempo, não é mais uns dias lá na espiritualidade, a gente vai sentir que está sem corpo, aí vai ficar mais leve, vai poder andar, vai voltar para lá e para cá, vai entender que é possível viajar com aquela mesma rapidez daquela história do gato de bota de 7 léguas, não é assim? Rápido. Então, mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ter que ir acomodando pouco a pouco, entendendo nesse patamar que nós vivemos, que a gente tem que viver a matéria e o espírito. Entender essa compreensão de que a espiritualidade no nível de consciência permanece, porque a experimentação que Kardec traz para a gente no Livro dos Médiuns e que pode ser observada, nos deu esse nível de conhecimento. Quando eu começar a entender que quando o corpo perde a capacidade de manter a energia vital, organicamente falando, e a consciência vai desaparecendo ou saindo do corpo e continuando com o seu mesmo nível de interação, quando eu compreender isso, vai ter alguma modificação na minha vida social? Pode ter certeza como vai. Essas dificuldades que a gente vai encontrar nessa convivência da gente vão ser minimizadas. E a gente vai encontrar um mundo novo em nosso derredor. Ninguém vai precisar deixar de viver, de conviver com os outros. A interação entre as pessoas será cada vez melhor, Soninha. A gente vai pagar o aluguel de casa, a prestação do carro, não é? Com muito mais tranquilidade. Porque o conhecimento, principalmente o conhecimento de nós como espíritos, aquela pergunta que é sempre feita nas grandes interações filosóficas, quem somos nós? De onde nós vimos? Para onde nós iremos? Resolvendo essas questões, a gente resolve a questão social com muito mais facilidade. A gente não vai mais discutir com o outro porque o outro está olhando para um lado e eu estou olhando para o outro. Eu estou olhando ali, vendo o carro passar, a Soninha está olhando do outro lado, vendo o que é que está nada. E nós vamos discutir por isso. Você não está vendo o carro que passou? Não. Mas eu estou olhando para o carro, você também tem que olhar para o mesmo local. Não há necessidade. Nós vamos entender que o indivíduo tem suas características próprias, que diz respeito a ele mesmo, e que isso não me impede de conviver com os outros, e respeitar o que é que o outro tem para fazer,
no seu processo evolutivo. E que quando a gente, às vezes, constrói a família, a gente quer que todo mundo seja homogêneo, que pense a mesma coisa que eu penso, que haja do mesmo jeito que eu estou agindo. E não é assim. Quando a gente tem conhecimento da espiritualidade, a gente vai entender que o outro pode agir da forma que ele acha que é melhor para ele. E mais ainda, isso me diz que eu preciso estar sempre pronto para auxiliar aquele que me pede o auxílio. Sempre pronto. Porque dentro da doutrina espírita tem essa estruturação de que eu devo seguir a moral cristã. Eu devo seguir a moral do Cristo. E a moral do Cristo me diz que eu devo estar fazendo o bem para qualquer pessoa. Esteja ela encarnada ou desencarnada, não importa onde, mas eu tenho que estar disposto a fazer isso. E essa disposição da prática do bem, ela só está bem assenhorada da minha individualidade se eu tiver consciência na fé do futuro. Se eu tiver a consciência na sobrevivência da alma. E aí a gente pergunta, mas poxa vida, qualquer um de nós pode aprender sobre os fenômenos espíritas? Pode. É uma questão de estudo. Kardec, inclusive, diz, não é? No Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse motivo médium. Mas logo um pouquinho mais, ele dá essa parte genérica, mas ele vai mais à fundamentação para a experimentação. Mas o médium só pode ser caracterizado como médium se ele tiver uma organização para isso. E entendam, quando ele fala de organização, é de organismo. O médium ostensivo tem órgãos mais desenvolvidos do que os que não são médios ostensivos. Isso, quando a gente vai estudando o processo de evolução do conhecimento da humanidade nessa área, né, na neurociência, ali com um dos grandes pesquisadores da doutrina espírita aqui no Brasil, Hernani Guimarães, hoje o doutor Sérgio Felipe, não é? Que nós vamos compreender essa organização que os benfeitores trazem lá no Livro dos Médiuns. Então, existem pessoas que conseguem formar ou criar um campo energético em seu derredor maior que o outro. Tem pessoas que conseguem transferir uma energia vital melhor para as pessoas que para o outro. Não é? São, por exemplo, aqueles médiuns passistas. Não tem passista quando a gente vai tomar paz, que eu queria tomar paz só com fulano. Tem ou não tem? Não é? Poxa vida, existe uma interação, uma troca de energia que umas pessoas têm que outras não têm. Esse nível de estruturação, Kardec e os benfeitores nos orientam no Livro dos Médiuns. E os médiuns, eles são extremamente importantes. Estudava certa vez lá na Argentina, no Instituto Allan Kardec, e o doutor Daniel Montanelli dizia assim, olha, o futuro da humanidade, ou o futuro do conhecimento da humanidade, se dará através dos médiuns. Porque eles trarão novos conhecimentos. E os médiuns deveriam ser, na casa espírita, o suprassumo do intelecto. Era para um médium da casa espírita estar estudando física quântica, né, cálculo integral, infinitesimal, mecânica celeste. Mas estudando a interação das drogas, os seus efeitos de química, né, de física, a parte biológica, a biologia molecular, por exemplo. Mas por que isso?
Mas para quê? Que é isso? Não. E a gente vai diplomar os médios agora? Conhecimento não requer diploma. Mas Erasto diz no livro dos Médios que tiramos do cérebro dos médios as informações necessárias para transformar o nosso conhecimento em linguagem vulgar. Vai lá. Livro dos Médiuns. Então, imagina só como seria trazer uma informação de um RNA mensageiro de um médico que nunca estudou biologia molecular na vida. Aí o benfeitor espiritual chega ali e diz, olha, avisa aí que a Drosophila melanogaster é importante nesse processo. Aí minha irmã, meu irmão, você recebeu uma comunicação? Recebi. E aí, como é que foi a comunicação? Foi boa, mas foi que... Não sei, eu sei que foi um negócio muito bom, foi fantástico. Não está lá no cérebro, gente. O benfeitor não transfere um conhecimento que eu não tenha. Não tem. E isso nós conhecíamos desde então. Dizem os filósofos, olha, nada está no intelecto que não tenha antes passado pelo sensório. Não tem como. É impossível se pensar naquilo que não se conhece. Então, por melhor que seja a estruturação dos espíritos, e aí nós vamos estudar essas experimentações aqui no Livro dos Médiuns, e fazer esses estudos mais aprofundados, porque eu preciso ter esse conhecimento, senão não vem. Quantas vezes um benfeitor espiritual chega para um médium, porque ele não encontra naquele momento alguém mais que tenha uma condição melhor de passar informação, e no final das contas o médium diz, oh, que sensação boa, uma energia maravilhosa me envolveu. Sim, mas e o conteúdo? Não sei dizer. Eu acho que era noutra língua. Não sei, falou, mas por conta exatamente desse processo que não se tornou um meio de trazer os novos conhecimentos para a humanidade. Então, nós vamos encontrar médiuns que vão passar lá 20, 30, 40 anos, lá na reunião mediúnica, dizendo as mesmas coisas. Falando sobre a mesma coisinha do mesmo jeito. Porque não consegue ampliar o seu conhecimento. E o esforço mediúnico, gente, é um esforço do indivíduo. É sacrificante às vezes? É. Não vamos dizer que não é. É. Porque requer um compromisso constante. Não é? Requer um compromisso constante. Às vezes até tirando determinados prazeres do dia a dia social para poder se sacrificar para trazer informações de outras pessoas. É através dos livros dos médiuns que nós vamos conhecer os diversos níveis dos espíritos. Espíritos com menor conhecimento, mais ligado a um processo terra-terra, mais denso. Não é? Quando a gente diz terra-terra, é mais denso, mais mensurável, mais palpável, mais próximo da realidade orgânica. Existem espíritos desencarnados que sentem fome, querem beber água, querem comer, porque não conseguiram ainda entender esse processo de dissociação que aconteceu com a morte do corpo físico. Do mesmo jeito, espíritos que atingiram um nível de evolução de perfeição, onde o seu mapa organizador da individualidade é muito rarefeito. E os benfeitores espirituais orientam a Kardec que essa comunicação entre os que desencarnaram e os que estão encarnados
se dá com uma ligação perispirítica, pelo perispírito. No perispírito nós temos guardado a memória de todas as impressões que nós recebemos nessa existência ou de outras existências. Desde que essas existências tenham sido nesse mesmo ambiente onde o perispírito não precisou se modificar de forma completa. Né? Tem até uma passagem no Livro dos Médiuns, quando se fala no fenômeno de metafanismo, que a gente fala chamado de fenômeno de transporte, e Kardec pergunta lá, olha, e se você levar essas flores daqui lá para Marte? O que é que vai acontecer de sair para Marte? Não dá, não. Porque a formação do planeta lá é outra. Então, essas florzinhas, esses negócios, só dá para aqui, para a Terra mesmo. Então, posso sair daqui para a Rússia, para onde for, mas aqui no planeta Terra. Porque a organização em outros mundos pode ser diferente e a estrutura não se permanece a mesma. Que é esse o processo que, inclusive, está se trabalhando para que o ser humano possa ir a outras estruturas planetárias. Porque a gente ainda não aprendeu a trocar de espírito sem matar o corpo. Entende o processo? Então, quando o ser humano viaja à Lua, ou a viagem é até 2030 lá para Marte, a gente vai ter que ter uma organização estrutural, tecnológica, para manter o mesmo perispírito que a gente tem aqui. Caso contrário, desencarna. Tá bom? Não tem para onde. Então, manter essa estrutura perispiritual, ela é extremamente importante. Isso os benfeitores espirituais nos falam aqui no livro dos médiuns. O processo de comunicação entre os espíritos, encarnados e desencarnados, é extremamente importante e se dá mente a mente, pensamento a pensamento. E esse processo de interação se dá mais pela afetividade. Afetividade. É bom, agradável, é condizente com aquilo que eu sinto e que eu gosto. Mas também se dá por afinidade. Mas há diferença de afinidade e afetividade. A afetividade está mais ligada às coisas boas, às boas emoções, aos bons sentimentos. A afinidade, não. Para a afinidade, tanto faz a pessoa que odeia como a pessoa que ama. Então, a pessoa que é afim, está afim ao ódio e está afim ao amor. Então, poderá ali se associar-se espíritos mais duros, mais densos, ou espíritos mais sutis, mais afáveis. O melhor é se dar pela afetividade. Às vezes a gente quer uma comunicação de um parente nosso, que já está lá no Oriente Eterno, e a gente vai buscar outras pessoas. Mas por que é que eu vou buscar outra pessoa? Porque seu nível de afetividade ainda não permite essa comunicação. Você não amou como deveria amar. Isso, nos estudos que a gente faz em parapsicologia, a gente percebe que quanto mais afetivo for as pessoas, maior a interação parapsicológica, maior o paranormal, maior a clarividência, maior a telepatia, melhor essa interação. E a gente vai perceber isso também conosco. As mães, não é? Os pais, de uma forma geral, se ligam mais aos filhos pela afetividade, e você é capaz de saber o que é que está acontecendo com o marido que você ama, o que é que está acontecendo com a esposa que você ama, com o filho que você tanto tem amor. Porque essa interação, do mesmo jeito que a gente faz aqui entre os encarnados, se dá com os desencarnados. Então, quanto mais afetivo, melhor a interação. E, às vezes, a gente consegue informações com outros médios que nem conheciam a gente, que nem tinham uma ligação com as pessoas da nossa família. Porque o que a gente deve começar a compreender e a trabalhar, mesmo aqui com a experimentação no Livro dos Médiuns,
A gente não precisa ser médio dentro de casa, não. Mas nós precisamos guardar essa relação de amor. E ir trabalhando essa relação de amor dentro das nossas possibilidades. Porque não se ama do dia para a noite, mas se começa a amar no momento que se quer. Não é? A ligação ela vai se dando pouco a pouco. A interação vai se dando aos poucos, porque a gente precisa ampliar a nossa consciência a partir do instante que a gente vai aprimorando o nosso nível de experimentação. Como diz Jesus, o conhecimento da verdade é que leva à felicidade. E quando ele diz o conhecimento da verdade, é aquilo que eu entendo como verdade que está fazendo com que eu seja feliz. Agora, se a minha verdade não fizer o outro feliz, apaga aquilo que você tem de verdade. Porque, como orientam os benfeitores, a verdade não é faca, espada para ferir ninguém. Tá certo? A verdade, pelo contrário, é algo que é bom e é bom para todo mundo em todas as épocas, em todas as condições. Então, o livro dos médiuns, não é, o aniversariante do dia, é uma obra que deve ser estudada e estudada. Facilita muito a nossa compreensão conosco, com a interação do mundo espiritual, e também para que a gente possa auxiliar as pessoas que nos cercam quando algum fenômeno espiritista acontecer e estiver trazendo mal a outras pessoas por conta da sua religião, por conta da sua concepção cultural, por conta do seu desconhecimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa, com a doutrina espírita, repetindo, modificar pouco a pouco o nosso proceder, conformar a nossa vontade de viver e a nossa vivência com as pessoas, seguindo as orientações de Kardec, a moral descrita no Evangelho por Jesus, e que a gente esteja sempre disponível para auxiliar a quem quer que chegue em nosso derredor. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes.